Não tem como. Chegou a vez do Corinthians no Gazeta Esportiva. Mesmo sem ter uma negociação oficial com o timão, o francês Pogba voltou a ser assunto. No final de semana, o atacante Memphis publicou nas redes sociais a foto de uma conversa com o volante. Olha só, o diretor financeiro do timão, Pedro Silveira, também aparece na imagem ao lado do Memphis, conversando com o Pogba. Legal, né? O Memphis está onde? Na África? E o que o diretor financeiro está fazendo? Tá passando as férias junto na África. Você sabe, né, Michele, que esse tipo unido, né? de situação muitas vezes define uma contratação. Claro, a gente fica imaginando só os presidentes nas salas de mármore, né? Os papéis timbrados. Muitas vezes é num boteco da esquina que você resolve uma contratação dessa, um contatinho aqui, outro ali. O Memphis é parça do cara, 2, 3 conversas, não sei, viu? Vem comer o dogão aqui da ZL. Claro, tô fazendo uma metáfora, mas muitas vezes é assim mesmo. Dogão, a pizza lá da moto. Pode sensibilizar o cara, por que não? O vinho de São Roque, né? Um vinho de São Roque, maravilhoso. Certo. Beijo. Contrata-se, ó, no guardanapo. Assina aqui, ó. É isso aqui, ó. Daqui a caneta. O Ronaldo diz que foi assim o fenômeno. Ronaldo, vai ser isso aqui, ó. Você aceita, cara? Mas aonde na África eles estão? Eu botei um número qualquer. Olha que legal. Bonito. Ó, o meio-campista Rodrigo Garro concedeu uma entrevista ao jornal Olé, da Argentina, e ele falou sobre as dificuldades que enfrentou no início do Corinthians. Abre aspas, olha o que ele falou. Para mim foi um ano difícil em termos de adaptação. Quando cheguei, o Corinthians estava mal. Tive que pagar o hotel sozinho. Foi muito difícil porque houve mudança de presidente, os jogadores estavam saindo. Eu fiquei 1 mês e meio sem jogar devido a um problema de apuramento com o Tajeres. Aí comecei a jogar, fiz o primeiro gol contra o Palmeiras em um clássico que parece um Boca e River da Argentina. Em outro trecho, o Garro diz o seguinte: a chegada do Ramon foi muito importante pela injeção emocional que ele nos deu. O grupo foi muito atingido porque estivemos na zona de rebaixamento por 24 partidas. Não podíamos sair às ruas. Estamos falando de um clube que tem 30 milhões de torcedores e joga com 48 mil pessoas a cada jogo. Nas Copas foi mais fácil, porque fomos avançando de fase e a chegada do Ramon e do Emiliano foi um clique. Começamos a ver as coisas de uma forma diferente. O Memphis também revolucionou o time. Um grupo incrível foi formado, fecha aspas, vai Corinthians! Calma, segura a onda aí, Michele. Mas, ó, esse negócio de não pagar o hotel pra ele é complicado. É pra você ver o nível que tá. Que bagunça. Que tá, porque tá, né? Foi outro dia isso aí. Quase que, eu não posso falar várzea, porque o futebol de várzea tá super organizado. E desculpa aí, mas é um absurdo acontecer isso num time como o Corinthians. Então, a gente cobra tanto profissionalismo e existem momentos em que um clube do tamanho do Corinthians proporciona esse tipo de vexame para um jogador que está chegando. Não é né? à toa, por conta dessas situações e gestões, que o Corinthians não é campeão há 6 anos. Um time como o Corinthians não pode ficar 6 anos sem ser campeão de alguma coisa, nem um paulista. Ele não pode ficar 6 anos sem levantar uma taça. Não pode. E aí você vai buscar os motivos, porque... Aí, ó, esse é um exemplo que deixa muito claro o que acontece ali nos bastidores, nas gestões. Né? O Duílio conseguiu passar uma gestão inteira sem ser campeão. Começou agora o primeiro ano da nova gestão, não foi campeão, embora tenha tido um final de ano bem melhor. Vamos ver se em 2025, com essa base de 24, o Corinthians consegue ganhar alguma coisa, mas não pode. Cara. É que uma coisa, Alex, leva a outra, né, diante disso que você está dizendo. Mas assim, eu acho muito mais vergonhoso para o clube do que não ganhar título é criar uma situação dessa para um jogador que você traz do exterior e que é um jogador importante, né? O título é a consequência dessas coisas. Não, sim, uma coisa leva a outra. Uma confusão. Mas, não dá, né? O Corinthians, pelo amor, gerou né? Mas parece que as coisas agora deram uma encaminhada dentro de campo, pelo menos. Não, dá para sentir que realmente a chave virou, que o grupo virou, mas assim, essa questão do hotel aí... Bom, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, concedeu hoje entrevista na Vila Belmiro e confirmou informações importantes. O Thiago Salazar acompanhou e conta agora quem Beleza. Vamos embora aqui para a gente falar muito do Coringão. Assuntos, né, não faltam no Corinthians. O Corinthians negocia a contratação de um zagueiro. O que me falaram, né, eu trazendo para vocês a posição, né, não tem nada certo, mas o Corinthians, além de Pogba, além de outras tentativas, né, Luciana Costa, os laterais esquerdos, que eu vou falar daqui a pouco, o Corinthians
tenta a contratação de um zagueiro, e o que me falaram é que um zagueiro que chegaria para ser titular. Não sei os nomes, tá? Não vou nem especular, não sei se é o Sérgio Ramos. Lucas Veríssimo também acho que é muito difícil, porque nós estamos falando aí de 7, 8, 9, 10 milhões de euros, fora o salário. Enfim, é difícil você entender hoje qual é o zagueiro. Davi Luiz está livre no mercado, também não sei se é o Davi Luiz, apesar do Fabinho Soldado gostar bastante, né, do Davi Luiz. Enfim, o que falaram é um zagueiro que chegaria para ser titular, para formar dupla de zaga com o André Ramalho, que é visto aí como titular e líder do elenco, tá? Então o Corinthians negocia com o zagueiro nível titular. Agora basta a gente descobrir o nome para tentar trazer durante a semana aí na programação do canal Café do Setorista, ou claro, né, pode vazar antes também, faz parte das apurações, os colegas também têm informação. Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. Pedros de saída, Pedro Henrique e Pedro Raul vão deixar o Corinthians. Hoje o GE estampa lá uma manchete dizendo que a diretoria avisou tanto o Pedro Henrique como o Pedro Raul que não vai colocar dificuldades caso eles recebam propostas no mercado da bola. Me falaram que o Ramon Dias, o Emiliano, ainda gosta, né, do Pedro Henrique, mas é claro que se pintar proposta, o Corinthians vai facilitar a saída dos dois jogadores, principalmente na questão do Pedro Raul. O Corinthians torce aí, né, para que o Pedro Raul, né, seja negociado. O Pedro Raul tem 33 jogos, 3 gols, 2 assistências, né, jogou 1.272 minutos com a camisa do Corinthians. O Pedro Henrique, 27 jogos, 2 gols, 1 assistência, 1.040 minutos com a camisa do Corinthians. É bom lembrar que o Pedro Henrique foi mais barato, né, cerca aí de 3 milhões de reais. Já o Pedro Raul, um jogador caríssimo, né, custou 5 milhões de dólares, mais o seu salário alto de 720 mil, mais o seu contrato longo de 5 temporadas. Então, um jogador realmente caríssimo. E só um pitaco a mais em relação a essa informação: por pouco você não coloca o Coronado nessa lista, tá? Porque a informação que eu tenho é que o Ramon Dias também disse isso para a diretoria, foi bem parecido. Se pintar a proposta, não precisa fazer força, pode deixar sair, ainda mais se for economizar. Se for economizar na folha salarial, na folha de pagamento, fiquem à vontade, tá? É claro que o Coronado faz parte dos planos e vai estar em 2025, porque não pintou nenhuma proposta. Mas ele também não agrada o Ramon e está nesse nível aí de Pedro Henrique e Pedro Raul, tá certo? O que eu, né, sou o contrário, eu acho que o Coronado tem, inclusive, chances de ser titular do Corinthians em 2025 e é um belíssimo reserva para o Garro. Nem precisava estar buscando Luciana Costa e companhia aí no mercado. Deixe o seu like e comente aqui embaixo. Agora vamos à informação que você quer saber, né? O Pogba avançou as negociações para o Corinthians contratar o jogador francês, né? Jogador aí já de 32 anos, né? O Pogba, que só vai voltar a jogar em março por conta de uma punição de doping. A informação que eu tenho é que o Corinthians tem avançado uma negociação com uma empresa, mas eu não tenho informação que ela está fechada. É uma negociação que avançou. Outra coisa que eu apurei é que o Corinthians precisa de pouco mais de 2 milhões de reais para compor com a patrocinadora Master e fazer uma proposta ao jogador Pogba. Jogador que pediu 4 milhões e meio para jogar no Corinthians. E uma informação nova que eu tenho também é que o Corinthians está tentando fechar até um valor menor com uma empresa, porque vai inicialmente mandar uma proposta abaixo, tá, do que o Pogba está pedindo. Então vamos colocar que o Pogba está pedindo 4 milhões e meio, que é o que a gente apurou. O Corinthians deve mandar uma proposta menor aí de uns 3 milhões e meio. Talvez seja para iniciar a negociação, né? Não sei se o Corinthians vai flertar com o Pogba ou se realmente vai chegar no limite, vai ser isso que o Corinthians vai oferecer. Porque aí uma empresa teria que compor com 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão, já que a Esporte da Sorte, não podia nem falar o nome aqui, no caso do YouTube limitar, mas a patrocinadora Master do Corinthians, ela vai pagar 2 milhões e meio, há quem diga 2 milhões, então a situação ainda está, né, o Corinthians está precisando fechar as contas. Mas a informação que eu tenho é que se o Corinthians fechar com essa empresa que procurou o Corinthians, que está um pouco avançada, o Corinthians vai enviar a proposta essa semana, assim que fechar com a empresa, uma proposta de 3 milhões e meio de reais por mês, tá?
É claro que o Pogba está pedindo mais, então a gente não sabe como que vai ser o negócio. Mas, enfim, o Corinthians já preparando, tudo indica que vai fazer uma proposta de 3,5 milhões por mês ao Pogba. Informação importante para você aqui no canal Café do Setorista. Apareceram várias empresas, mas muito com valores quebrados. O Corinthians não quer fechar uma parceria para contratar o Pogba com 10 empresas, 5 empresas. Isso não acaba não agradando, né, a principal parceira do negócio, que é a patrocinadora master do Corinthians. Então a ideia é fechar com mais uma parceira e o Corinthians enviar uma proposta abaixo do que o jogador está pedindo. Informação importante para você. Pogba cada dia vai avançando, mas vamos ser cautelosos ainda no quesito de falar que tem algo fechado. Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos encerrar falando de Guilherme Arana. Na semana passada, a ESPN, né, trouxe uma informação, um texto, dizendo que o Corinthians abriu conversas com o Atlético Mineiro, uma consulta para saber da possibilidade de contratar o lateral esquerdo Guilherme Arana. Prata da casa do Timão, categorias de base, campeão brasileiro, campeão paulista em 2017. O jogador interessa ao Corinthians. Informação que eu recebi avançando nas apurações, né? Não nas negociações, nas apurações. O Corinthians cogitou o empréstimo, o Atlético Mineiro não está interessado em emprestar o jogador, e aí o Corinthians, né, deixou de procurar um parceiro agora para tentar viabilizar o negócio, tá? O Corinthians avisou ao Atlético Mineiro, não sei se chegou a avisar aos representantes do jogador, mas eu creio que sim, tá? Que o Corinthians vai tentar um parceiro também para tirar o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. E aí, você sabe, né? Precisa pagar o Atlético Mineiro os direitos econômicos do jogador. A patrocinadora master do Corinthians não costuma fazer esse tipo de negócio. Não sei se vai entrar na parada. Apesar, né, que o Arana esteve no camarote da patrocinadora master do Corinthians. Não sei se ela está ligada nessa situação. Mas o Corinthians prometeu ao Clube Mineiro, tá? Isso aí, informação lá de Minas, né? O pessoal já, inclusive, apurando lá também a mesma informação. O Corinthians promete buscar um parceiro. Claro que prometer não é cumprir, né? Vai tentar achar para tirar o Guilherme Arana do Atlético Mineiro e, enfim, trazer de volta o lateral, que quase toda a temporada o Corinthians vai atrás do Arana. Jogador caro, enfim, a gente sabe que o Arana não é barato, tem um dos maiores salários do Atlético Mineiro e o Corinthians aposta nesse momento ruim financeiro do Atlético Mineiro e também, né, sobre a temporada do Atlético Mineiro, que não vai disputar a Libertadores da América. Então o negócio do Arana depende agora de achar um parceiro, assim como é no caso do Pogba. Como o Corinthians encontrou ou descobriu vários parceiros interessados, no caso do Pogba, talvez o Corinthians esteja um pouco empolgado que possa achar pelo menos um parceiro para o Arana. Vamos ver. Enfim, eu conversei com uma fonte também que me disse que acha bem difícil o Arana se transferir para o Corinthians, mas que o Corinthians vai tentar. Essa fonte é ligada ao Guilherme Arana, tá? Acha bem difícil, mas, enfim, o Corinthians está tentando e só vai contratar, claro, se conseguir esse parceiro. Comente aqui embaixo, deixe o seu like. É isso aí, galera. Enquanto continua aí as negociações com o Paul Pogba, o francês da seleção aí francesa, Juventus, Manchester United. Enquanto continuam as negociações, a notícia é que Pedro Henrique e Pedro Raul, os dois Pedros do Corinthians aí, foram avisados pela diretoria que a diretoria não vai dificultar a saída de ambos, caso recebam propostas. O fato é que até agora os dois receberam sondagens de clubes brasileiros. Já tem clube querendo e provavelmente clubes vão fazer propostas aos dois Pedros aí. Os dois pouco jogaram e quando jogaram não conseguiram render o suficiente ou o que se espera deles um time do tamanho do Corinthians, do porte do Corinthians. Eles terminaram aí sem espaço e o Corinthians vai sim negociar ambos. Tá ok, pessoal? Lembrando aí que o Corinthians hoje, os dois são atacantes, e tirando os dois, o Corinthians conta com outros atacantes de renome, atacantes melhores, vamos dizer assim, que é o caso do próprio midiático Memphis Depay, que faz dupla com o nosso querido Yuri Alberto, que é um jovem de 23 anos e está crescendo de forma exponencial aí. Ainda tem o Romero, que renovou por mais um ano aí com o Corinthians. Romero, que é sempre decisivo em jogos importantes, ele vem aparecendo. O Thales Magno, que vai ser emprestado novamente aí
do time americano, vai ficar pelo menos por mais uma temporada aí com o Corinthians. E temos também o Héctor Hernández. A gente não lembra muito dele, ele jogou pouco também, não fez nenhum gol. É um espanhol, mas é um espanhol de qualidade, é um bom reserva, vamos dizer assim. Ainda tem mais um bom tempo para ficar no Corinthians ainda. Então esses dois perderam espaço. O Corinthians conta com a contratação de mais um atacante. O Corinthians quer reforçar, sim, a zaga é prioridade. Depois quer contratar mais um ali, pelo menos para a lateral, esquerda ou direita. Um meia, que seria o caso de mais um midiático, o Pogba, e um atacante. Então seria a venda dos dois, e aí dá uma esfriada no salário ali, né? Diminui bem. E o dinheiro que paga para esses dois juntos pode pagar para um atacante melhor, que venha e possa resolver, que seja pelo menos um excelente reserva, que possa substituir a altura aí o Yuri Alberto, por exemplo. Ok? Essas são as notícias do dia. Para você continuar recebendo notícias do Corinthians, é só se inscrever no canal ali logo abaixo. Por favor, curta o canal, isso ajuda demais para que o YouTube enganje aí nosso conteúdo, divulgue mais para as pessoas, comenta, compartilha e vai Corinthians!